Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Temática da noite, o que os olhos não viram. Temática da noite, o que os olhos não viram. Vira para a pessoa do teu lado e fala assim, o que os olhos não viram. O que os olhos não viram. O ano novo chegou e chegou com novas expectativas, sonhos, planejamentos, idealizações. Quantos não passaram ali do dia 31 de 2024 para o dia 1º de 2025 fazendo promessas? Quantos não se enfileiraram naqueles que disseram, vamos nos tornar fitness? Quantos ainda não viraram o ano dizendo, esse ano fico milionário? Outros tantos que viraram o ano dizendo, esse ano, mas nesse ano eu vou assistir determinado canal, determinado filme. Quantas pessoas viraram o ano dizendo, esse vai ser o ano que eu vou guardar dinheiro. Eu já estou fazendo todos os cálculos, vamos guardar dinheiro. Existem pessoas ainda que viraram o ano de 24 a 25 de forma muito mística. Tem crente que faz isso. Vou usar roupa íntima branca para entrar na paz. Outros falam, vou usar amarelo para ficar rico. Outros ainda falam, vou botar vermelho porque é a cor do amor. Existem pessoas ainda que dizem assim, se eu não der os 7 pulinhos, a coisa não vai fluir. Então eu tenho que ir na praia e 7 pulinhos. 7 pulinhos. Existem pessoas ainda que dizem, não, 7 pulinhos não, mas aquela salada de lentilha tem que comer. Não posso vacilar quanto a isso. Tem pessoas ainda mais ousadas que dizem, não, mas para o final do ano tem que ter uma bebida maravilhosa, que tem que ter algo mais forte, para trazer uma disposição maior para encarar o dia a dia. Sim, existem pessoas que elas são místicas de natureza. Evitam qualquer situação para não trazer qualquer brecha para o azar. Tem gente que tem crente que crê em azar. Fala assim, se é azar, está amarrado. Estou sem sorte. Há pessoas bem intencionadas, e vemos isso perfeitamente na virada do ano, mas também existem pessoas com sentimentos nada republicanos. Existem pessoas que estão esperando uma oportunidade para mudar de vida, mas uma oportunidade muito errada. Existem pessoas que têm, parece um imã para coisas que não agradam o coração de Deus. E já viram um ano dizendo assim, mas eu vou fazer desse jeito. Eu vou andar dessa maneira, vou ter um lucro maior, eu vou andar desse jeito, vou enganar meia dúzia, mas no final eu fico com um dinheirinho e está tudo certo. Tem pessoas que já entram o ano dizendo, eu vou fazer isso, não vou pagar, vou ficar com o que tem e depois eu me viro. Assim como tem pessoas bem intencionadas, existem pessoas também com sentimentos nada republicanos, nada bons. E que infelizmente acabam vivendo de ilusões, de enganos. E acabam machucando muitas pessoas, isso é fato. Mas eu, em particular, acredito que a vida é como tenho pensado muito sobre isso. O pequeno cavalinho que, por sinal, esteve Daniel, esteve lá
na Alerj, ali foi Alerj, representando os embaixadores. Louvado seja Deus por sua vida. E a irmãzinha dele também, que esqueci agora o nome. Mas Isabela, o anjo falou aqui comigo. A Isa. E que também está fazendo coisas maravilhosas. Tem visto lá o status dela, andando no movimento, não da Jocum, no movimento do... Jocum mesmo? Dunamis. Está ficando cheio do fogo do Espírito Santo. Aleluia. Que queime mais ainda. Tem visto. E eu em particular tenho visto que a vida é como uma grande semeadura. Nós jogamos lá semente. Não adianta o esforço muito grande. Tem que ser desse jeito, tem que ser dessa forma, tem que ser. Mas também não adianta nós não nos atentarmos para a semente que foi lançada. Então, no mínimo, o cuidado precisa ser uma realidade. Eu gosto de um verso, de uma palavra do pastor Carlito Paz, que diz assim: existem pessoas que investem no crescimento e tentam arranjar ideias, ideologias, métodos para crescimento e acabam às vezes investindo onde Deus não está. Onde Deus está, a coisa cresce, mas nem sempre no nosso tempo. Cresce no tempo do Senhor. Mas uma coisa é fato: quando Deus está no negócio, traz paz. Podemos às vezes até ter certas preocupações por conta das nossas limitações humanas, mas nós sabemos que no final tudo cooperará para o bem daqueles que amam o Senhor. Então o pastor Carlito diz assim: em vez de você investir tanto em coisas extraordinárias, invista na saúde. Porque se você investir na saúde, as outras coisas elas vão se ajustando naturalmente. Aplicando a igreja, dizendo aos pastores, em vez de se investir em coisas absurdas, invista na saúde da igreja, no cuidado da igreja, na atenção com os pequenos, na atenção com os grandes, na atenção dos mais novinhos, na atenção dos mais velhinhos. Invista na saúde, no cuidado. Porque como a Bíblia diz, aquilo que está saudável cresce naturalmente. Não precisa de forçação de barra. Simplesmente flui. E o resultado é sempre benéfico. Porque Jesus está ali no controle. Está fazendo algo melhor. Por isso, então, a nossa preocupação deveria ser: como está a terra hoje? A semente já foi lançada. Como está essa terra hoje? Ela está irrigada? Como estão os animaizinhos? Estão tentando destruir a minha plantação? Nunca se aplicou tão bem o que o grande sábio Salomão disse: cuidado com as raposinhas em Cânticos, porque são elas que destroem a plantação. Cuidado então com os insetos, cuidado com os males que entram e acabam destruindo, tirando a nossa expectativa, tirando a nossos sonhos, tirando o desejo por dias melhores, dias maiores. Se nós não podemos apressar o tempo da semente, podemos no mínimo cuidar, para que aquela terra tenha um ambiente perfeito, para que aquela semente brote e no futuro seja uma grande árvore, e no futuro ainda nos dê muitos frutos. Por isso, nessa noite, olhe para a terra do seu coração
onde existem várias sementes que foram lançadas ao longo dos anos. Foram lançadas ao ano de 2024 inteiro. Foram lançadas agora, nesse início do ano de 2025. Cuide para que os pequenos insetos e os mares não cheguem e te tirem a alegria de vê-las brotarem. Olhe com muito cuidado, cada atenção, a maneira como se fala, a maneira como se vê, a maneira como se pensa, a maneira como você está lidando com os ataques de Satanás. Se atente para isso. Cuide quanto à saúde da sua casa, do seu casamento, da criação dos seus filhos, a sua saúde mental. Eu acredito que existem pessoas que precisam se buscar especialistas, porque a vida bateu tão pesado e elas não souberam lidar com as circunstâncias e acabaram ficando ziquizadas da mente, e precisam buscar ali um especialista para ajudar, para orientar. Mas eu vou sempre na linha de que é melhor evitar do que remediar. Se hoje você está vivendo uma pressão muito grande, não espere a casa cair para depois buscar ajuda. Olhe para o campo da sua mente. Avalie se as lutas que você está vivendo não estão indo além daquilo que você pode suportar humanamente falando. E se estão além, busque hoje alguém que você possa falar. Alguém que você possa colocar o seu coração na mesa e que não vai usar como qualquer tipo de moeda de barganha no futuro, mas que como homem e como mulher de Deus vão ouvir e vão orientar e vão orar, pedindo a Deus cura para a sua vida. Cuide da questão da comunhão do seu lar e no seu coração também. Existem pessoas que não gostam de se divertir. Tem gente assim, acreditam nisso? Eu já me amarro em me divertir. Tem gente que, se falasse em diversão, deixa eu ir em casa, eu não quero ir para lugar nenhum. Estou em casa, estou bem. Ah, não quero sorrir. O tempo não está de sorrir. Eu estou convencido que tem gente que precisa se tratar assim. Invista na diversão, na alegria do seu coração. A alegria do coração formoseia o rosto. Sabia que existem pessoas que são muito carrancudas? É porque elas não se permitem viver satisfeitas, contentes. Tem pessoas que se irritam com a alegria dos outros. Já lidaram com pessoas assim? Fala assim, sai daqui, Zica. Tá amarrado? Deixa de ser chato, sua chata. Pronto, acabou, falei. Se você não tem coragem, se tem ziquezada aqui, estou falando de púlpito. Fala assim no teu coração, fala Deus. Vou falar então, olha só. Cortou o microfone. Deixa de ser chato. Meu Deus do céu. Libertador isso. Meu pai do céu, fiquei levinho agora. Sai, Zica! O sangue de Jesus tem poder. A vida passa tão rápida. E nós não podemos ficar fixados em pontos. Tem gente que fala assim, eu estou magoado com o meu cônjuge. Aí você fala assim, quanto tempo? Ah, estou muito magoado, não estou conseguindo nem olhar para a cara. Mas quanto tempo? Já tem uns 2 meses. Quanto tempo? Tem 2 minutos. Deu uma canelada, chegou a doer. Eu estou andando mancando. Já viu? O casal anda mancando assim? Fala assim, o que aconteceu? Quer saber mesmo o que?
Eu dei uma canelada pensando que ia machucar, mas quem saiu machucado fui eu. Estou recuperando aqui as forças da canelada. E aí vai dar outra canelada, está amarrado. Machucando, me machuquei. É melhor resolver sem canelada. Que depois que dá, todo mundo sai dolorido da situação. Mas olha, veja bem, se a terra do nosso coração precisa ser bem cuidada, eu acredito que precisamos então ali adubá-la, cuidar dessa terra de uma maneira muito sábia. E eu acredito que as promessas de Deus, lembrarmos das promessas de Deus, trazermos às nossas respectivas mentes as promessas de Deus, é maior do que o misticismo do final do ano de usar roupa íntima colorida ou determinada cor. É maior. É maior do que as mandigas gospel, de comer lentilha, comer alguma coisa do tipo, porque tem que comer. É maior. É maior até mesmo do que as promessas, que às vezes são até vazias em si. São maiores. Aquelas que nós fazemos só por fazermos, são maiores. É sempre bom nós nos lembrarmos que por mais que trilhemos situações, a nossa vitória sempre estará no Senhor. Deuteronômio 8:18 nos traz uma palavra muito especial. E eu quero ler com vocês. Pelo contrário, lembre-se, olha o lembrar aí. Lembre-se do Senhor, seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas, para confirmar a sua aliança que, sob juramento, prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê. Eu gosto dessa primeira parte, que diz assim: lembre-se do Senhor, do seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas. Na versão NVI, se não me engano, diz assim, que lhes dá capacidade de produzir. Olha só, volta lá na versão que vocês estavam, Nova Almeida atualizada. Dá força para conseguir, é como se algo já tivesse pronto na versão Almeida atualizada, você vai lá e conquista. Estão entendendo aqui o raciocínio? Aí na versão NVI já muda um pouco o sentido, que dá a seguinte conotação: ele te dá forças e capacidade. A força já é a capacidade. Capacidade está na habilidade de produzir riquezas. Uma versão dá a entender que a riqueza já é uma realidade, e a outra versão está dando a entender o seguinte: você precisa fazer a sua parte, porque Deus está te capacitando para ir lá e produzir. Produção entra na linha da entrega, da dedicação, da perseverança. Quando olhamos esse versículo, lembramos, então, se eu tenho que encher minha mente e meu coração de coisas, eu preciso encher minha mente e meu coração das promessas de Deus. Porque é a única forma de eu ter uma vida satisfatória. As coisas humanas não vão me preencher, mas a palavra me preenche. São as promessas de Deus que precisam nos mover. 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 9, já lemos, diz: todavia, como está escrito, olho nenhum viu,
ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Quando temos essas promessas em nosso coração, em nossas mentes, em nossas respectivas mentes, nós nos movemos com uma certeza eterna de que é o Senhor que nos dá essa força, essa capacidade, e Ele tem sempre algo melhor para todos nós. Salmos 127, versos de número 1 e 2 diz: se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor quem vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles que o amam. Se nós colocarmos o Senhor para fora dos nossos planos em 2025, se nós arrancarmos as promessas de Deus de nossa mente, nossas respectivas mentes e corações, nós não iremos suportar. Mas se Deus continuar ao centro, Deus continuar o primeiro em nossas vidas, acredite, enquanto muitos estão se esforçando, fazendo coisas absurdas, nós trabalharemos também, mas nós veremos o fruto do nosso trabalho com maior facilidade. O texto base aponta para as promessas eternas. Aquilo que os olhos não viram aponta para a eternidade. Aquilo que os ouvidos não ouviram aponta para a eternidade. Aquilo que a mente não percebeu aponta para a eternidade. Todavia, desejo de alguma maneira trazer à mente de vocês algumas coisas que foram, ao longo dos anos, algo que alimentou o coração de um povo, de coisas que até então não tinham sido vistas, mas que passaram a ser vistas e alimentaram com expectativas de coisas maiores o povo de Deus. A Bíblia diz em Mateus 6, 22, salvo engano, que diz assim: lâmpada para o corpo são os olhos, lâmpada para o teu corpo, os olhos são lâmpada do corpo. Portanto, se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Está falando ali sobre aquilo que nós olhamos, aquilo que nós nos fixamos. Logo, se nós estamos olhando para o Senhor, acredito que o nosso corpo também sentirá essa mudança, essa percepção daquilo que Deus tem para falar aos nossos corações. Em primeiro lugar, sobre aquilo que até então não tinha sido visto, mas Deus fez. A criação. Gênesis 1:31 vem dizendo que o Senhor não teve nenhum modelo, não existiu ninguém para ficar no ouvido dele dizendo faça desse jeito, realiza dessa maneira. E ele foi lá, pelo seu querer, ele foi lá e fez. Em Gênesis 1:31, quando o Senhor viu tudo aquilo, diz: e Deus viu tudo o que havia feito, viu, e percebeu que tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o 6º dia, e tudo ficou muito bom. Acredite, até então não tinha se visto nada igual como a criação, e o Senhor foi lá e fez. Em segundo lugar, até então o povo não tinha experimentado um prodígio tão formidável como andar no meio de um mar, isso pisando a seco. Êxodo capítulo 14, versículos de número 21 a 22, o povo estava saindo de um lugar de escravidão, e o Senhor fez algo que aí os olhos ainda não tinham visto. E diz assim a palavra: então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez o mar retroceder, e o tornou em terra seca, com um forte vento leste que soprou toda aquela noite. As águas, volta um pouquinho, as águas se dividiram, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca.
tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. O povo ainda não tinha visto, mas o Senhor foi lá mais uma vez e realizou algo inédito. Realizou um prodígio. E o povo ficou abismado. Só um Deus para fazer algo como isso. Em Gênesis vemos Deus como Criador. Em Êxodo vemos Deus como o Libertador. Aquele que está tirando o povo. Mas a Bíblia continua nos trazendo algumas passagens maravilhosas daquilo que os olhos ainda não tinham visto até aquele momento. Mas que depois passaram a ser vistos e alimentaram o povo com expectativas de coisas maiores. Se o povo não pode mais andar com os pés enxutos, o Senhor então agora caminha sobre as águas. Mateus 14, do 26 ao 27. Mateus 14, do 26 ao 27. Mateus 14, 26 ao 27 diz: quando ouviram andando sobre o lago, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tenham coragem, sou eu, não tenham medo. O povo tinha lembranças de coisas que os antepassados viveram, saindo do Egito, e andaram com os pés secos, no meio do mar. Aí veio Jesus e falou assim: eu não vou abrir o mar para vocês, mas eu vou andando sobre as águas. Até aquele momento, nada se tinha se visto igual a isso. O Senhor, mais uma vez, realizou algo inédito. O povo então pensou: já acabou. O que mais pode acontecer de algo tão sobrenatural? Em Atos capítulo 1, versículo de número 9. O Senhor já tinha ressuscitado, estava com os seus discípulos, completando os dias de estar com os seus discípulos. A Bíblia diz que, tendo dito isso, ele foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o cobriu da vista deles. Jesus subiu aos céus. Os discípulos estavam ali, olhando Jesus sendo levado aos céus, com os olhos visíveis. Como dizem por aí, esses olhos que a terra há de comer. Os discípulos estavam vendo Jesus subindo aos céus. Mais uma vez, o Senhor estava mostrando para o povo dele que coisas maiores estavam acontecendo. E aquelas promessas eram para eles. Mas o Senhor continua. E aí, em quinto lugar, e isso que é maravilhoso, Apocalipse 1:7. Porque o mesmo Jesus que subiu, ele também voltará. Eis que ele vem entre as nuvens, e todo o olho verá, e até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Volta lá na parte A. Eis que ele vem entre as nuvens. A Bíblia diz: ele subiu e as nuvens o cobriram. Eis que ele vem sobre as nuvens, ele vai transpassar as nuvens, e a Bíblia diz: e todo olho verá. O que os olhos não viram são coisas que o Senhor tem como algo inédito para todos nós.
Todavia, precisamos alimentar o nosso coração e a nossa mente com essas verdades e trazermos à memória tudo isso diuturnamente. Quando você acordar e a tristeza tentar te frear, lembre-se dessas promessas. Aquilo que os olhos não viram. Se lembre que o Senhor está contigo até o final, que Ele não vai te abandonar, Ele nunca te abandonou, Ele não vai te abandonar. Quando você levantar, se lembre que a noite pode ter sido muito difícil, escura, com muito choro, mas o amanhecer vem com a promessa de alegria. Alimente seu coração com essas verdades. Lamentações 3, 21 ao 23, estava ali o profeta vivendo, vendo coisas ruins, os olhos dele estavam tentando enganar o coração dele. E a Bíblia diz, em Lamentações 3, do 21 ao 23, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Estava ali o profeta vendo muitas coisas ruins, e às vezes a vida bate pesado dessa forma, que é só nos mostrar derrotas, tristezas, situações ruins, complicadas, mas faça como o profeta, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Concluo. Aquilo que os olhos não viram é a proclamação dos céus, para que também possamos encher o nosso coração dessas promessas, para que então possamos viver uma vida que glorifique o nome do Senhor, uma vida que possa testemunhar que não andamos por vista, mas andamos por fé. Alguma coisa que consiga propagar para qualquer um, que nós deixamos as coisas que antes eram embaraçosas, conturbadas, complicadas, e nos lançamos com muita força para vivermos aquilo que está no coração de Deus para os nossos corações. Mas isso é impossível ser vivido se você não se tornar um amigo de Deus. Essas promessas, elas podem ser bonitas por de fora, mas para aqueles que andam com o Senhor, são realidades, e que podemos, se nos agarrarmos a essas promessas, porque certamente as viveremos, e isso em glória. Aquilo que os olhos não viram, aquilo que os olhos não viram. Te convido a vir próximo domingo e no outro. Falaremos aquilo que os ouvidos não viram e que por fim não subiu e que ainda não, a mente humana ainda não imaginou. Eu gostaria de construir isso com vocês ao decorrer do mês de janeiro.